Olá, sejam todos bem-vindos a esse universo que é a inclusão social. Nesta aula, abordaremos o atendimento educacional especializado para deficientes intelectuais. O modelo de educação inclusiva representa um grande desafio na construção de uma sociedade onde é possível compartilhar e humanizar a aprendizagem. Incluir é envolver-se, é comprometer-se, tornar-se parte real. E a inclusão consiste em propor às escolas oportunidades para que todos possam participar e que possam ser recebidos como membros valiosos da escola, com compromisso coletivo. Então, vamos entrar nesse universo que é o atendimento educacional especializado para deficientes intelectuais? Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Ao falar de inclusão escolar, nós devemos compreender seu significado e entendê-la como uma proposta de revolução na educação escolar. Essa revolução desestabiliza as concepções que transformam a escola em espaço para todos, pressupondo o reconhecimento das diferenças e a promoção do desenvolvimento intelectual. A partir dessa reflexão feita sobre a inclusão escolar, nós vamos destacar que ao longo dessa disciplina, nós iremos compreender os seus significados, assim como os espaços e os aspectos que envolvem as práticas de escolarização dos alunos com deficiência intelectual. Por meio dos aspectos que envolvem a inclusão escolar, nós compreenderemos que uma educação para todos pressupõe a compreensão da singularidade dos alunos, o respeito às diferenças no processo de aprender e o entendimento que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem por meio das relações estabelecidas no espaço escolar. O objetivo geral da disciplina é possibilitar a compreensão dos processos cognitivos do desenvolvimento e do processo ensino-aprendizagem do aluno com a deficiência intelectual. Como objetivos específicos, iremos refletir sobre a deficiência intelectual, suas definições e funcionalidades e compreender o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, as práticas pedagógicas e o atendimento educacional especializado para esse público. A nomenclatura deficiência mental foi anteriormente utilizada pelo modelo médico para classificar, denominar e conceituar os sujeitos que possuíam problemas em seu desenvolvimento mental e cognitivo. Problemas esses que influenciavam na autonomia, na independência e na adaptação social. Ao falar de deficiência, nós devemos compreender o seu significado, quais são as suas causas e como os professores, a partir desse entendimento, podem auxiliar no processo de inclusão. O profissional precisa conhecer a deficiência, a sua especificidade, e a deficiência intelectual nos remete à compreensão de como que funciona o intelecto do aluno. A deficiência mental engloba uma série de condições que também afetam o desenvolvimento da pessoa na sociedade, além de causar alterações de humor, no bom senso, na concentração e na percepção. As doenças mentais podem ser divididas em dois grupos, que são as neuroses e as psicoses. Conceituando as neuroses, podemos perceber que estas trazem características encontradas em qualquer pessoa, como ansiedade, medo, porém exagerados. As psicoses não. Já são fenômenos psíquicos anormais, como delírios, perseguições, confusão mental. Alguns exemplos de doenças mentais nós podemos caracterizar como a depressão, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Então, a deficiência intelectual representa um atraso no desenvolvimento, o que gera dificuldade de aprendizado e dificuldade na realização das ações simples do cotidiano, incapacidade caracterizada por limitação significativa do funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo expressas em habilidades conceituais, sociais e práticas. São aquelas habilidades diárias. As conceituais vão envolver os aspectos acadêmicos e cognitivos. As sociais envolvem responsabilidade, autoestima e as relações interpessoais. As práticas nos remetem ao exercício da autonomia. A expressão deficiência intelectual foi oficialmente utilizada já em 1995, quando a Organização das Nações Unidas realizou em Nova York o simpósio chamado Deficiência Intelectual, Programas Políticos
políticas e planejamento para o futuro. A partir da década de 80, o termo utilizado vinha sendo deficiência mental. Antes disso, muitos outros termos já existiram, e atualmente há uma tendência mundial de se usar deficiência intelectual, termo mais apropriado por referir-se ao funcionamento do intelecto especificamente, e não ao funcionamento da mente como um todo. Merecem destaque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, referência na luta pela igualdade de direitos de todos, a Convenção Relativa dos Direitos das Crianças em vigor desde 1990 e a Declaração de Salamanca em 1994, que proclama a inclusão das crianças deficientes como direito do cidadão, o direito de ser diferente e ter uma educação de qualidade. Em 2002, a Confederação Espanhola para Pessoas com Deficiência Mental aprovou por unanimidade uma resolução substituindo a expressão deficiência mental por deficiência intelectual. O termo foi atualizado para intelectual justamente para abranger os 5% da população mundial que, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem alguma deficiência intelectual. Quanto às causas, podem variar e são complexas, como fatores genéticos, como a síndrome de Down, fatores ambientais, como decorrente de infecções e uso de drogas na gravidez, dificuldades no parto, prematuridade, meningite e traumas cranianos. Esses fatores causam limitações intelectuais no sujeito, assim como os transtornos globais do desenvolvimento, TGD, nos quais se inserem o autismo, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e transtornos de déficit de atenção, TDA. A mudança para intelectual objetivou se referir às limitações do intelecto especificamente e não ao funcionamento da mente como um todo, e principalmente para que fossem verificadas as diferenças pertinentes aos indivíduos com deficiência intelectual. Um indivíduo que apresenta uma deficiência intelectual não é como outro que apresenta a mesma deficiência, portanto, para estimulá-lo a realizar qualquer que seja a atividade, é necessário conhecê-lo como pessoa, saber do que gosta ou não. Conhecer sua rotina para poder intervir de forma responsável e, sobretudo, respeitando-o como pessoa. A pessoa com deficiência intelectual não apresenta comprometimento da mente como um todo, e sim limitações intelectuais. Porém, ao ser estimulada com diversificados recursos, esta pessoa pode adquirir excelentes desempenhos, tanto adaptativos como os que dizem respeito aos saberes escolares valorizados pela sociedade. A Política da Educação Especial com Perspectiva na Educação Inclusiva, publicada no ano de 2008, traçou uma nova perspectiva ao atendimento pedagógico no que tange aos alunos com necessidades especiais. Diante de tal política, o AEE passa a ser ofertado em salas de recursos multifuncionais aos alunos com deficiência. Em relação aos alunos com deficiência intelectual, apresenta-se um desafio aos docentes especialistas que atendem esse público, posto que questionamentos e dúvidas referentes a diagnósticos, prognósticos e propostas de intervenção pedagógica estão comumente presentes no cotidiano desses profissionais. É função política da escola trabalhar com pessoas que apresentam deficiência intelectual e aos professores cabe fazer a mediação entre essa limitação e o conhecimento sistematizado, o que também representa um fazer político. Para isso não se pode negar aos professores o acesso ao conhecimento que lhes respalde para uma atuação mais responsável com as limitações dos seus alunos. Apropriar-se de conceitos em diferentes áreas não exige que o professor conheça profundamente cada uma para nela interferir profissionalmente, mas para poder interferir na sua área, no processo de ensino-aprendizagem de forma responsável, localizando as demandas apresentadas por seus alunos no tempo e espaço. Nesse momento em que a sociedade requer da escola a inclusão de alunos com deficiência no ensino regular, requer também que o professor esteja preparado para atender alunos com ou sem deficiência em seu processo de escolarização. O objetivo do atendimento educacional especializado é propiciar condições e liberdade para que o aluno com deficiência intelectual possa construir a sua inteligência dentro do quadro de recursos intelectuais que lhe é disponível, tornando-se agente capaz de produzir significado conhecimento.
O aluno com deficiência intelectual, como qualquer outro aluno, precisa desenvolver a sua criatividade, a capacidade de conhecer o mundo e a si mesmo, não apenas superficialmente ou por meio do que o outro pensa. O nosso maior engano é generalizar a dotação mental das pessoas com deficiência intelectual em um nível sempre muito baixo, carregado de preconceitos sobre a capacidade de progredirem na escola, acompanhando os demais colegas. Desse engano derivam todas as ações educativas que desconsideram o fato de que cada pessoa é uma pessoa, que tem antecedentes diferentes de formação, experiências de vida e que é sempre capaz de aprender e de exprimir um conhecimento. Na escola comum, o aluno constrói um conhecimento necessário e exigido socialmente. No atendimento educacional especializado, o aluno constrói conhecimento para si mesmo, o que é fundamental para que consiga alcançar o conhecimento acadêmico. Portanto, os dois, escola comum e o atendimento educacional especializado, precisam acontecer concomitantemente, pois um beneficia o desenvolvimento do outro, e jamais esse benefício deverá caminhar separadamente. Por maior que seja a limitação do aluno com deficiência intelectual, ir à escola comum para aprender conteúdos acadêmicos e participar do grupo social mais amplo favorece o seu aproveitamento no atendimento educacional especializado.